Olá pessoal, tudo bem com vocês? Após passarmos por toda a parte introdutória da trigonometria, hoje, dando prosseguimento ao módulo de correção de exercícios para o ensino médio, falaremos das funções circulares. Todos aqueles que ainda não têm esse conteúdo consolidado, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente à aula específica. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Construa o gráfico de f de x igual a 2 vezes o seno de x, com x pertencendo à primeira volta, ou seja, de 0 a 2π, determinando também a imagem e o período dessa função. Pois bem, eu vou aqui montar uma tabela com os valores de x, os valores do seno de x e os valores de 2 vezes o seno de x. Eu vou usar aqui os arcos que estão nos extremos dos quadrantes, quais sejam 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bom, então eu tenho aqui o seno de 0, que é igual a 0. Eu tenho o seno de π sobre 2, que é igual a 1. O seno de π, que é igual a 0. O seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1. E o seno de 2π, que é igual a 0. Se eu multiplicar essa função por 2, eu terei 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Observe que agora basta eu marcar no plano cartesiano esses arcos no eixo x e esses valores de y no eixo y, no eixo das ordenadas. Observe também que o valor de y, que é a imagem da função, na função seno, varia entre menos 1 e 1. Quando a função é multiplicada por 2, o valor de y, ou seja, o valor da imagem, passa a variar de menos 2 até 2. Eu posso então dizer que a imagem da função 2 vezes o seno de x é igual ao intervalo que vai de menos 2 a 2, fechado. Por fim, observe que multiplicando a função por um número real, o período da função não se altera. Ela voltará a repetir o seu comportamento a partir do instante em que ela completa uma volta. Ou seja, esses valores de y se repetirão na segunda volta, na terceira, na quarta e assim por diante. Vamos ver o gráfico no próximo slide para ficar mais claro. No outro slide eu deixei o gráfico desenhado. Como podemos observar, aqui a tabela que eu montei no slide anterior. Aqui a imagem variando entre menos 2 e 2, tá certo? A imagem varia entre menos 2 e 2, por isso ela é um intervalo fechado entre menos 2 e 2. Em amarelo eu tenho a função 2 vezes seno de x. Tracejado em vermelho eu tenho a função seno de x. Observe que quando eu multiplico uma função por um número real, a amplitude dela fica multiplicado por esse número. Como eu multipliquei a função seno por 2, a função seno de x passou a ter amplitude 2, ou seja, o valor máximo 2 e o valor mínimo menos 2. Aqui, o que seria a imagem da função seno de x, que é a função tracejada de vermelho. Também disse no slide anterior que o período da função não é alterado. Observe aqui, nós temos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes esse comportamento. A partir de uma volta, ela volta a se comportar da mesma forma, ou seja, nos mostrando que o período da função seno de x não foi alterado quando multiplicamos essa função por 2. Construa o gráfico de f de x igual a 2 mais o seno de x, com x pertencendo à primeira volta, entre 0 e 2π, determinando também a imagem e o período da função.
Bom, vamos resolver da mesma forma que resolvemos o exercício anterior. Vou colocar aqui x, aqui o seno de x, e aqui 2 mais o seno de x. Aqui eu vou colocar os arcos que são os limites dos quadrantes, né? Aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aqui eu tenho o seno de 0 igual a 0, o seno de π sobre 2 igual a 1, o seno de π igual a 0, o seno de 3π sobre 2 igual a menos 1 e o seno de 2π igual a 0. A esses valores eu vou somar 2. Então, 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 0 mais 2, 2. Menos 1 mais 2, 1. 0 mais 2, 2. O que eu posso notar aqui é que a imagem da função 2 mais o seno de x agora é o intervalo fechado que vai de 1 até 3. Vamos ver aqui, ó, o valor mínimo e o valor máximo. Tá certo? Essa é a imagem dessa função. É o valor mínimo que y assume e o valor máximo que y assume. A imagem está contida nesse intervalo, podendo inclusive ser 1 ou ser 3. Observe que o período não se altera. O período da função 2 mais o seno de x permanece 2π, o mesmo da função seno. Vamos ver por quê? Ó. Quando nós completamos uma volta, olha o que ocorre, a função volta a se comportar da mesma forma, ou seja, esses valores se repetirão nas voltas subsequentes. Vamos ver o gráfico no próximo slide, porque ele é muito esclarecedor. Visualmente a gente pode perceber tudo que foi dito aqui. Bom, aqui de maneira mais clara e visual, a gente tem aqui os valores para a função seno de x, que está aqui tracejada em vermelho. Essa é a função seno de x. Observe que a imagem da função seno de x é o intervalo que vai de menos 1 até 1, com período igual a 2π. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes. E a partir da volta completa, esse comportamento volta a se repetir. Bom, aqui nós temos os valores de y para a função 2 mais o seno de x. E o que a gente nota é que a imagem agora passou a ser o intervalo fechado que vai de 1 até 3. Aqui o valor máximo dessa função e aqui o valor mínimo, que na função seno de x é 1 e menos 1, respectivamente. E por isso, a imagem dessa função é esse intervalo que vai de 1 até 3. Observe que, ao completar uma volta, ela voltará a se comportar também da mesma forma, assim como a função seno. E, portanto, o seu período é o mesmo período da função seno, 2π. A cada volta, ela repete o seu comportamento. De modo geral, se a gente somar a função no número inteiro, b, sua amplitude fica transladada b unidades. O que quer dizer isso? Observe que a função seno intercepta o eixo y em 0. Como eu somei duas unidades, a função 2 mais o seno de x intercepta agora o eixo y em 2, significando assim que a função seno foi transladada duas unidades. Construa o gráfico de f de x igual ao cosseno de x menos π sobre 2, com x variando no intervalo que vai de 0 a 2π, determinando assim a imagem e o período dessa função. Bom, de igual modo, eu vou colocar aqui valor para x, vou colocar aqui o valor x menos π sobre 2, que é o que está aqui dentro do parêntese, e vou colocar aqui o cosseno de x menos π sobre 2. Bom, agora, estrategicamente, eu vou começar com o arco π sobre 2. Vocês vão ver por quê mais adiante. Mas, ainda assim, com os arcos das extremidades dos quadrantes. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Afinal, o x varia entre 0 e 2π. Então, eu terei aqui 0, porque
π sobre 2 menos π sobre 2 é 0. Terei aqui π sobre 2, porque π menos π sobre 2 é π sobre 2. Terei aqui π, porque 3π sobre 2 menos π sobre 2, 2π sobre 2, que é igual a π. E, por fim, terei aqui 3π sobre 2, porque 2π menos π sobre 2, 3π sobre 2. O que significa o cosseno de 0, que é igual a 1, o cosseno de π sobre 2, que é igual a 0, o cosseno de π, que é igual a menos 1, e o cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 0. De posse disso, eu já percebo que a imagem da função cosseno de x menos π sobre 2 é o intervalo fechado de menos 1 até 1. É o que a gente vê aqui, ó, de menos 1 até 1. E percebo também que o período da função cosseno de x menos π sobre 2 é o mesmo da função cosseno, 2π. Por quê? Depois de completar uma volta, nós repetiremos esses valores de y na segunda, na terceira e assim por diante. Vamos ver graficamente, porque visualizar o gráfico nos dá uma nova perspectiva do exercício. Vamos lá. Bom, vamos entender o porquê que eu não usei o zero aqui, né? Porque se eu tivesse colocado zero aqui, ó, nessa tabela, nós teríamos obtido aqui o arco menos π sobre 2. E vale lembrar que o arco nulo é equivalente ao arco de 2π. E esse arco menos π sobre 2 será equivalente ao arco 3π sobre 2. Se eu girar no sentido horário a medida do arco π sobre 2, portanto negativo, eu vou estar na mesma posição do arco 3π sobre 2. E eu não precisava fazer isso duas vezes. No entanto, se eu tivesse usado zero, eu teria encontrado aqui zero também, assim como eu encontrei para 2π. Logo, quando x é zero, o valor da função também é zero. É esse ponto aqui, ó. Quando o valor de x é π sobre 2, a função é 1. Tá aqui, ó. Quando o valor de x é π, a função é zero. Tá aqui. Quando o valor de x é 3π sobre 2, a função é menos 1. Tá aqui. E, por fim, quando o valor de x é 2π, a função é nula. Tá ela aqui. Mais uma vez, vale a gente observar o seguinte. A gente vem dizendo que o seno de x é igual ao cosseno do seu complemento. Qual é o complemento de x? X menos π sobre 2. E, portanto, o gráfico da função cosseno de x menos π sobre 2 equivale ao gráfico da função seno de x. É por isso que essa função em azul tem a mesma forma da função seno de x. Também poderíamos dizer que essa função em azul é a função seno de x. Elas se equivalem. Em vermelho, eu tenho a função cosseno de x. Qual é a imagem de ambas as funções? Da função em vermelho e da função em azul? A imagem está aqui, ó, o intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Para as duas funções, essa é a imagem. O valor máximo delas é 1 e o valor mínimo, menos 1. E o período? O período é 2π. Observe que, quando nós chegarmos a 2π, a função azul começa a se comportar da mesma forma. Ó. É como se ela voltasse aqui para o zero e começasse tudo outra vez. Tá certo? Por isso, o seu período é 2π. É o mesmo período da função seno, que nós vimos também em um exercício anterior. O período da função seno de x é 2π. E como elas se equivalem, obviamente, o período também será 2π. Determine o domínio da função y igual a tangente de 3x. Bom, nós vimos na nossa aula teórica que a tangente não está definida para os arcos π sobre 2 e todos os seus correspondentes. E, portanto, nós precisamos impor essa condição a esse arco. Nós vamos dizer que 3x deve ser diferente do arco π sobre 2 e seus correspondentes. Ou seja, x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ dividido por 3. Dito de outro modo, x deve ser diferente de π sobre 6 mais kπ
sobre 3. Lembrar que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Aqui a restrição para a tangente, né? A tangente não está definida para arcos da forma π sobre 2 mais kπ. Então eu preciso impor essa restrição a esse arco, 3x. E aí eu passo 3 aqui para baixo, ó. Eu tenho x diferente de π sobre 6 mais kπ sobre 3. Logo, o domínio é qualquer real, exceto π sobre 6 mais kπ sobre 3, com k sendo um número inteiro. Construa o gráfico de f de x igual a cotangente de 2x, com x variando meia volta entre 0 e π, determinando a imagem e o período da função. Agora eu só posso atribuir valores para x de 0 até π. Então eu vou fazer aqui, ó, x, 2x e a cotangente de 2x. Eu vou aqui estabelecer para x 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Valores de arcos que estão nesse intervalo pedido pelo exercício. Bom, aqui então, 2x eu terei 0, 0 vezes 2. Aqui eu terei π sobre 2, π sobre 4 vezes 2. Aqui eu terei π, π sobre 2 vezes 2. Aqui eu terei 3π sobre 2, 3π sobre 4 vezes 2, 3π sobre 2. E aqui eu terei 2π. Eu escolhi os valores de arcos para x que estão aqui, porque sabia que eu ia obter os valores desses arcos que estão nos extremos dos quadrantes. Bom, a cotangente de 0 não está definida. A cotangente de π sobre 2 é 0. A cotangente de π também não está definida. A cotangente de 3π sobre 2 é 0. E a cotangente de 2π também não está definida. A cotangente não está definida para o arco nulo, nem nenhum dos seus correspondentes, ok? Pois bem, o que a gente vê aqui, ó, é que a imagem da função cotangente de 2x é o conjunto dos reais. Nós vamos visualizar isso no próximo slide. Vamos ver também que o período dessa função cotangente de 2x é igual a π sobre 2. Ou seja, quando eu dobro o valor do arco, o período fica dividido pela metade. Vamos ver graficamente, porque visualmente fica muito mais fácil da gente entender o que está sendo dito aqui. Vamos lá. Bom, aqui nós temos a tabela que a gente viu no slide anterior, aqui os valores para x, aqui os valores do arco 2x, para o arco igual a 0, a cotangente não está definida, para o arco π sobre 2, a cotangente é 0, para o arco π a cotangente também não está definida, para o arco 3π sobre 2 a cotangente é 0, para o arco 2π a cotangente também não está definida. Então nós temos aqui as assíntotas, aqui eu tenho uma assíntota vertical, porque aqui, ó, quando x é 0, a cotangente de 2x não está definida. Aqui nós temos uma outra assíntota vertical, passando por π sobre 2, porque aqui quando x é π sobre 2, também a cotangente não está definida. E por fim, uma outra assíntota vertical, passando por π, porque quando x é π, mais uma vez, a cotangente não está definida. Bom, a gente percebe que essa função não tem nem valor máximo nem valor mínimo. Isso significa que a sua imagem é todo o intervalo que vai de menos infinito até mais infinito, no eixo y. Então nós temos aqui de menos infinito até mais infinito. E o intervalo que vai de menos infinito a mais infinito é o conjunto dos números reais. Então é por isso que aqui eu tenho a imagem igual a R. Mais um detalhe importante no gráfico que confirma isso. Aqui nós temos o gráfico indo até o mais infinito e aqui até o menos infinito. Observe que o gráfico não toca as assíntotas, porque para esses arcos a cotangente não está definida. O seu período é π sobre 2. A gente vê aqui, ó, que
a função, depois de completar meia volta, aqui π sobre 2 é meia volta, ela repete o seu comportamento. Então, o período de fato é π sobre 2. Uma última informação sobre essa função. A gente viu que o período da função cotangente de x é igual a π quando estudamos essa função. Então, o que eu percebo é que quando eu multiplico o arco por 2, o seu período fica dividido pela metade. Significa que se eu multiplicar aqui o arco por 3, o seu período ficará dividido pela terça parte. Determine o domínio da função y igual a secante de 2x menos π sobre 2. Bom, também vimos na nossa parte teórica que a função secante não está definida para o arco π sobre 2 e seus correspondentes. Bom, se isso é fato, nós precisamos impor a esse arco essa condição, escrevendo 2x menos π sobre 2 deve ser diferente desse arco, cuja função secante não está definida para ele. Resolvendo isso, nós temos 2x diferente de π sobre 2 mais π sobre 2 mais kπ, passando menos π sobre 2 para o outro lado. Temos 2x diferente de π mais kπ, π sobre 2 mais π sobre 2, 2π sobre 2, que é igual a π. Passando 2 dividindo para o outro lado, x será diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2. Ou seja, o domínio da função secante de 2x menos π sobre 2 é igual a x que pertence aos reais, tal que x deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2 com k inteiro. Exatamente o que temos aqui. Sabemos que a secante não está definida para arcos da forma π sobre 2 mais kπ, e, portanto, eu preciso impor essa restrição a esse arco. Resolvendo aqui, nós vamos chegar a x diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2, ou seja, o domínio dessa função secante é x pertence a R, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ sobre 2, com k sendo qualquer inteiro. Para que valores de A existe x na igualdade cossecante de x igual a 2A mais 3? Bom, nós vimos que a imagem da função cossecante é y, que pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a menos 1, ou y é maior ou igual a 1. Logo, a cossecante de x deve ser menor ou igual a menos 1, ou a cossecante de x deve ser maior ou igual a 1. Dito de outro modo, nós deveremos ter 2a mais 3 menor ou igual a menos 1, porque esse é o valor da cossecante de x, ou 2a mais 3 maior ou igual a 1. Teremos, então, 2a menor ou igual a menos 4, esse mais 3 vai para o outro lado negativo, a menor ou igual a menos 2, menos 4 dividido por 2, ou 2a maior ou igual a menos 2, 3 vai para o outro lado negativo, a maior ou igual a menos 1. Portanto, são os valores de A para os quais existe x nessa igualdade. Exatamente como fizemos, a cossecante de x pode ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. E, portanto, 2a mais 3 pode ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Resolvendo essas duas inequações, chegaremos aos valores a menor ou igual a menos 2 ou a maior ou igual a menos 1. São os valores de A para os quais x existe nessa igualdade.
Prove que 2 vezes a secante de x vezes a tangente de x é igual a 1 dividido pela cossecante de x menos 1 mais 1 dividido pela cossecante de x mais 1 para todo x real com x diferente de π sobre 2 mais kπ. Bom, vou chamar aqui de g de x a função 1 dividido pela cossecante de x menos 1 mais 1 dividido pela cossecante de x mais 1. Agora eu vou tirar o MMC entre esses denominadores, obtendo a cossecante de x menos 1 vezes a cossecante de x mais 1. Bom, dividindo esse denominador pela cossecante de x menos 1, eu obtenho a cossecante de x mais 1, vezes 1 é a cossecante de x mais 1. Dividindo esse denominador por esse, eu obtenho a cossecante de x menos 1, vezes 1, eu fico com a cossecante de x menos 1. Isso é igual a 2 vezes a cossecante de x no numerador, porque 1 menos 1 dá 0. E no denominador, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, cossecante quadrada de x, menos o quadrado do segundo, que é 1. Eu sei, lá do nosso início do estudo da trigonometria, que a cossecante quadrada de x menos 1 é a cotangente quadrada de x. Então, eu vou trocar a cossecante quadrada de x menos 1 pela cotangente quadrada de x. Aqui eu ainda posso melhorar. Eu vou ter 2 vezes 1 sobre o seno de x, porque a cossecante de x é 1 sobre o seno de x, dividido pelo cosseno quadrado de x sobre o seno quadrado de x. Isso é a cotangente quadrada de x. Ou seja, eu terei 2 vezes 1 sobre o seno de x vezes o seno quadrado de x sobre o cosseno quadrado de x. Mantive a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Isso será igual a 2 vezes 1 sobre o seno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x vezes o seno de x sobre o cosseno de x. Bom, temos algumas simplificações que podem ser feitas, o seno pelo seno aqui, ficando assim com 2 vezes 1 sobre o cosseno de x, 1 sobre o cosseno de x, vezes o seno de x sobre o cosseno de x, o seno de x sobre o cosseno de x. Logo, nós teremos aqui 2 vezes 1 sobre o cosseno de x é a secante de x, vezes o seno de x sobre o cosseno de x é a tangente de x, como queríamos demonstrar, provando assim que essas funções são idênticas. Aqui, como fizemos aqui, chamamos essa função de f de x e essa de g de x e usamos o primeiro método. Pegamos a mais difícil em tese e transformamos na outra, na f de x. Foi o que nós fizemos. Aqui algumas passagens interessantes, né? Aqui, um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui a cossecante quadrada de x menos 1, que é a cotangente quadrada de x. E por fim, 1 sobre o cosseno de x, que é a secante de x, e o seno de x sobre o cosseno de x, que é a tangente de x. Prove que 1 menos o cosseno de x dividido pelo seno de x, cosseno de x, mais o seno de x, é igual a 1 menos o cosseno de x dividido pela tangente de x, mais a tangente de x para todo x real com x diferente de kπ sobre 2. Bom, eu vou chamar aqui essa função de f de x e essa de g de x. Vamos usar aqui o terceiro método para provar essa identidade. Fazemos, então, para isso, f de x menos g de x e verificamos se essa subtração vai dar zero, porque se essas funções forem idênticas, essa subtração obrigatoriamente
tem que dar zero. Então aqui nós teremos 1 menos o cosseno de x dividido pelo seno de x cosseno de x mais o seno de x, essa a função f de x, menos a g de x, que é 1 menos o cosseno de x sobre a tangente de x mais a tangente de x. Bom, isso aqui ó, é igual a 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x cosseno de x mais o seno de x menos, vou trocar aqui ó, a tangente pelo seno de x sobre o cosseno de x. A tangente é o seno sobre o cosseno, mais o seno de x sobre o cosseno de x. Mais uma vez, a outra tangente, o seno de x sobre o cosseno de x. Isso será igual a 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x cosseno de x, mais o seno de x, menos, aqui eu vou fazer 1 menos o cosseno de x vezes o cosseno de x sobre o seno de x, repeti a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda, mais o seno de x sobre o cosseno de x. Aqui eu ainda vou fazer 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x cosseno de x, mais o seno de x, menos 1 vezes o cosseno de x, cosseno de x, sobre o seno de x. Menos cosseno de x vezes o cosseno de x, menos o cosseno quadrado de x sobre o seno de x, mais o seno de x sobre o cosseno de x. Bom, aqui eu posso trocar os sinais do parêntese agora, né? Então eu vou fazer 1 menos o cosseno de x sobre o seno de x cosseno de x, mais o seno de x, menos o cosseno de x sobre o seno de x, mais o cosseno quadrado de x sobre o seno de x, menos o seno de x sobre o cosseno de x. E agora eu posso tirar o MMC desses denominadores, qual seja o seno de x vezes o cosseno de x. Esse denominador dividido por esse vai dar 1, vezes o que está aqui no numerador, basta repetirmos, 1 menos o cosseno de x. Esse denominador dividido por 1 vai dar ele mesmo, vezes no numerador, nós teremos o seno quadrado de x vezes o cosseno de x. Esse denominador dividido pelo seno de x vai dar cosseno de x, vezes o cosseno de x, menos o cosseno quadrado de x. Esse denominador dividido de novo pelo seno de x vai de novo dar o cosseno de x, vezes o cosseno quadrado de x, o cosseno ao cubo de x. E por fim, esse denominador dividido pelo cosseno de x vai dar o seno de x. O seno de x vezes o seno de x, o seno quadrado de x. Bom, aqui ó, eu sei que menos o seno quadrado menos o cosseno quadrado é igual a menos 1. E, portanto, eu posso cancelar isso aqui. Ó. Professor, como assim? Gente, se o cosseno quadrado mais o seno quadrado é 1, menos o seno quadrado menos o cosseno quadrado é menos 1. Aqui, como eu tenho mais 1, cancelou. Aqui eu ainda tenho ó, menos o cosseno de x mais o seno quadrado de x vezes o cosseno de x mais o cosseno ao cubo de x dividido pelo seno de x vezes o cosseno de x. Bom, observe aqui que eu posso colocar em evidência o cosseno de x. Então, eu terei o cosseno de x vezes menos 1 mais o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x, tudo isso dividido pelo seno de x vezes o cosseno de x. Mais uma vez, o seno quadrado de x mais o cosseno quadrado de x é igual a 1. 1 menos 1 igual a 0. O cosseno de x vezes 0 é 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Ou seja, essas funções são idênticas conforme queríamos demonstrar.
Aqui nesse slide, uma outra forma de provar essas identidades, né? Usando o mesmo método, f de x menos g de x, mas fazendo o cálculo algébrico de uma outra forma, vocês podem conferir aqui devagar. O fato é que chegaremos a zero, provando assim essa identidade, uma vez que funções idênticas subtraídas uma da outra vai resultar o valor zero. Nosso último exercício de aplicação simplifica a expressão seno de menos x vezes o cosseno de π sobre 2 mais x dividido pela tangente de 2π menos x vezes o cosseno de π menos x. Bom, isso aqui está tudo lá na redução ao primeiro quadrante, né? O seno de menos x é igual a menos o seno de x. O cosseno de π sobre 2 mais x é menos o seno de x também, dividido pela tangente de 2π menos x, que é menos o seno de x sobre o cosseno de x, vezes o cosseno de π menos x, que é menos o cosseno de x. Bom, fazendo aqui essa multiplicação, menos vezes menos mais, teremos o seno quadrado de x no numerador, e aqui embaixo nós podemos simplificar o cosseno com o cosseno, menos vezes menos mais, teremos o seno de x. O seno quadrado de x dividido pelo seno de x é o seno de x. Volto a dizer, todas essas transformações que eu fiz aqui estão na nossa aula de redução ao primeiro quadrante. Conforme fizemos os cálculos, bem simples para aqueles que sabem essas equivalências. Aqueles que não sabem, eu sugiro que revejam a aula de redução ao primeiro quadrante. Fazendo aqui o seno quadrado de x pelo seno de x, nós vamos obter o seno de x. No nosso próximo encontro, corrigiremos exercícios sobre equações e inequações trigonométricas, dando continuidade ao estudo das funções circulares. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!